É, Vocês, por favor, se eu cair, tem que ter meu contato aí. Acho que a Karen tem meu contato, né? Alguém tem meu contato aqui no celular? Eu tenho, Flávio. Ah, então tá, Karen. Então você vai ser a eleita, tá? Se eu cair, você vai me ligar. Falando, para de falar, maluco. Tá bom. Então tá bom. Então vamos lá. Deixa eu compartilhar aqui a tela, né? Eu estou no outro computador, no outro local, então tá meio complicado aqui. Abrir. Ó, já tem que permitir a tela. Vamos ver aqui se eu consigo, né? Vou compartilhar a tela um. Ah, o Chrome já tem que ter permissão para compartilhar. Deixa eu ver onde é que eu compartilho isso. Ah, já sei. Descobri aqui. Eu vou ter que. Eu vou sair e vou entrar de novo. Está pedindo aqui para sair e entrar de novo. Só um momentinho, tá, gente? Perfeito. Bom, vamos então apresentar aqui, colocar em modo apresentação. Alguém me dá um retorno depois, se vocês estão vendo a minha tela e se vocês. Estamos sim, Flávio. Sim, está em modo apresentação, tá legal, tá num formato Tá bacana. sim, tá ótimo. Então tá bom. Não estou vendo vocês, mas assim, qualquer coisa eu estou olhando aqui para o celular, tá? Então, se cair de novo, vocês me avisem. Então, assim, gente, contando rapidamente esse comecinho, né, a historinha do pitch, né? Então, o que é o pitch, né, na verdade, né? Então, assim, isso é muito usado nas apresentações executivas, né? Que, na verdade, assim, a historinha, né, imaginária eu estou passando no corredor, eu entrei num elevador, né? E eu encontrei lá o executivo, o professor lá da disciplina, enfim, o teu coordenador, o teu chefe, e eu preciso, naquele pequeno período, né, de 3 a 5 minutos, passar a informação que seja suficiente para ele entender a ideia, né, ele, assim, entender o que você está colocando, né, como problema e, enfim, dar as suas devidas direções, digamos assim, né. Então, o pitch é uma forma de apresentar, né, uma forma de apresentação executiva de um determinado problema barra solução, em um período de 3 a 5 minutos, tá? Então, esse é o ponto principal aí do pitch. Muito usado em apresentações executivas, né? Então, você precisa ali apresentar um negócio inovador, né? Num público, uma fala concisa, né? Que pode variar de 30 segundos, né? Um pitch de 30 segundos é brabo, né? Até 5 minutos. Certo, gente? Então, essa que é a ideia do pitch. E a gente está aqui praticando essa proposta, né? De apresentação, porque justamente a ideia, né? É que, assim, a gente consiga produzir, né, algum material, algum vídeo falando de alguma ideia inovadora, falando da proposta, por exemplo, para o trabalho de pós-graduação de vocês, né? Mas essa fala, ela tem que ser concisa, né? Você tem que rapidamente, a pessoa que vai consumir aquele conteúdo, vai assistir, né, o seu vídeo, ela precisa, assim, naquele período, né, do primeiro, segundo até o terceiro minuto, entender exatamente o que você está falando,
qual a sua proposta e qual a sua proposta de solução, tá? Algumas pesquisas relacionadas a psicologia, questão de atenção, né, dizem o seguinte, que a primeira impressão, né, quando você encontra uma pessoa, ou quando você vai falar sobre um determinado assunto, a primeira impressão, que é aquela, geralmente que fala-se, né, a primeira impressão é aquela que fica, né, essa primeira impressão, ela se dá nos primeiros minutos, né, da sua conversa, do seu diálogo. Então, assim, e quantos minutos são, né? Então, assim, na estatística, na psicologia, eu não sou psicólogo, né? Eu só estou reproduzindo para vocês o que eu já li, né? Que essa primeira impressão é realmente nos primeiros minutos, nos primeiros 3 a 5 minutos. Então, daí que veio, né, essa janela, né, de tempo bastante reduzida, né? Que a proposta justamente é que você apresente, né? Você se apresente nessa pequena janela de tempo. Bom, enfim, pontos essenciais, né? Então, primeira coisa, o que você tem que passar no pitch? Primeiro, qual é o contexto, né? Qual é o problema? O que você espera resolver, né? Então, assim, eu estou falando do quê? Né? Eu estou falando do problema, de um problema de nutrição, estou falando do problema de cardiologia, o que exatamente eu estou pensando, o que exatamente eu estou colocando em relação àquele problema, tá? Então, esse é um ponto que precisa estar presente no pitch, né? Assim, a parte da contextualização. O outro ponto é quem sofre com aquele problema, né? Qual é o seu cliente, qual é o seu segmento de mercado, né? É um paciente que está fazendo um tratamento de uma doença crônica, o idoso, né, que está lá na casa do idoso, que agora nesse mundo aí de pandemia não consegue se comunicar com a família, não tirou-se o convívio social daquele idoso, né? É, é um, os pais de uma criança que tem que, de repente, ingerir alguma medicação radioativa, enfim, né, por um tratamento de câncer, por exemplo, né, estou me referindo, não sei nem se o nome seria correto dessa forma, mas, enfim, exatamente qual é o perfil, qual é a persona, né, daquele indivíduo, né, ou daquele representante daquele indivíduo, né, que está sofrendo com aquele problema. A outra coisa que você tem que colocar no pitch é a tua solução, né? Então, você tem que falar da solução. Tu fala do contexto, fala da solução, o que você está trazendo como proposta, né? Para, enfim, tentar, né, atacar aquele problema. A proposta pode ser, por exemplo, um estudo, uma pesquisa, uma ideia de alguma tecnologia, né? E depois você tem que também colocar no pitch, em algum momento, o diferencial, né? Por que você está trazendo aquilo? Por que aquilo que você está trazendo se difere de outras soluções similares do mercado, né? Então, você pode chegar a responder assim, não, eu estou trazendo porque essa minha solução, ela se adequa melhor a esse público. Não, estou trazendo porque essa minha solução, ela inclui, por exemplo, internet das coisas, né? Enfim, o diferencial. Então, basicamente, esses 4 componentes têm que estar presentes no pitch, em algum momento, tá? Aí vocês têm que ver qual é a sequência, né, mais adequada para se apresentar, para se explorar, né, para se apresentar, né, esses pontos aí. Pode ser, por exemplo, na sequência como está indicando no slide, né, primeiro o problema, depois as pessoas, depois a solução, depois o diferencial. Pode ser começando pelo diferencial, depois as pessoas, enfim, não importa, né? O importante é que isso esteja presente. O que vai determinar, né, a sequência da exposição é justamente o público, é conhecer qual é a tua audiência. A tua audiência são, por exemplo, pessoas, indivíduos que estão querendo te contratar, por exemplo, você está, por exemplo, pleiteando uma vaga, né, de emprego, né, em alguma instituição, algum hospital bastante importante, perfeito. Então, de repente, eu já vou começar a falar um pouquinho mais do problema, né, contextualizar um pouquinho mais, ou vou falar um pouco mais da minha solução, né, porque eu quero mostrar de uma forma mais detalhada como é que a minha solução vai resolver aquele determinado problema.
né? Mas isso de uma forma bem concisa, bem objetiva e bem assertiva. O exercício aqui é de assertividade, de objetividade, né? Então, falar rápido, falar assim, não falar rapidamente, falar rapidamente é outra coisa, né? É falar de uma forma concisa em que você consiga comunicar, né, o que de fato você pretende comunicar para aquela pessoa em que você quer, por exemplo, uma parceria, quer, de repente, que participe de uma solução, ou que você quer que ela te chame para uma entrevista, para uma vaga de emprego, por exemplo, né? Isso está sendo muito usado, pessoal, aqui só parênteses, né, para os currículos falados, né? Hoje em dia você não basta você chegar lá no LinkedIn e falar lá, botar um currículo, né? Muitas pessoas estão usando esse artifício de colocar, por exemplo, o currículo escrito, né, e uma apresentaçãozinha breve, ó, eu sou fulano, eu fiz isso tudo, enfim, eu quero somar aí ao teu negócio, enfim, não sei, né? É o currículo, assim, de forma exibida, de forma falada, né? Usando aí os recursos aí, e também com a proposta aí de seguir um pouquinho dessa ideia aí do pitch, né? Então tá, eu vou falar assim um pouquinho rápido dessa primeira parte, né? Porque a gente já falou um pouquinho do encontro passado, né? Encontro interrompido, mas enfim, falamos, né? Tá. Qualquer coisa, a Karen vai mandar vai me ligar aqui, né? Então, eu estou olhando aqui o celular também. Então, assim, estrutura básica do pitch, né? Minha empresa, nome da empresa, está desenvolvendo. Isso aqui é uma estrutura para uma apresentação executiva, tá, pessoal? Vocês foram convidados, por exemplo, para um hackathon, tem uma banca de empresários e vocês querem agora vender a sua ideia, né? Então, minha empresa inventa o nome de uma empresa que, às vezes, assim, nomes chamativos acabam fixando na cabeça, né, de quem está ali na banca avaliadora, né? Está desenvolvendo uma descrição de alguma solução para ajudar segmento de clientes a explicação do problema como principal diferencial. Repare que nessa breve frase, que a gente pode até pensar que essa frase poderia ser muito usada numa apresentação de 30 segundos, né? Você consegue falar exatamente da solução do segmento de clientes, né? Ou para quem aquela solução serve, né? Você consegue explicar o problema, ou seja, dar uma informação contextual, né? E ainda colocar qual é o teu diferencial. Então, assim, essa aqui é a estrutura, isso aqui tem que ter, né? Não, de repente, dessa forma tão concisa como está descrito aí nessa frase, mas é uma proposta. Então, vamos falar um pouquinho das dicas, né? E são 10 dicas de pitch. Não estou falando que um pitch tem que ter essas 10 etapas, né? Mas são dicas, tá, gente? Então, primeira dica é começar com o pé na porta, é se apresentar, falar, gente, olha só, eu sou fulano, o meu negócio, a minha empresa vai revolucionar o mercado, assim, aí a entonação da voz, né, ela tem que ser adequada, né, para a plateia, você tem que chamar atenção, manda um bom dia, assim, uma boa tarde, olá, pessoal, né, alguma coisa assim que chame a atenção do público. E aí a historinha que vocês têm que imaginar é o seguinte: eu estou com um público, uma banca, né, que viu um monte de apresentações antes da sua, né, que já está ali cansado de ver e tal, de escutar ideias, né? Então a proposta aqui é que você abra, né, a porta, bota o pé na porta e fala assim: estou me apresentando para que o público ele assim dirija, né, a atenção, embora ele assim esteja cansado e tal, mas dirija a atenção para a apresentação do seu negócio, para a apresentação da sua proposta de solução, tá? Então, o famoso pé na porta. O outro ponto aqui é o problema, né? O problema ele tem que ser adequado à audiência que você vai apresentar, né? Então, se você vai estar apresentando um problema para uma audiência leiga, né? Você tem que se comunicar com um linguajar que essa audiência, que não esteja assim muito especialista, né, em relação ao que você vai apresentar, se aproprie, né? Se perceba, né, na situação daquele problema que você está apresentando, né?
Então, eu geralmente coloco assim a dica, né? Imagine, pessoal, eu estou, por exemplo, passando por uma dor crônica, um problema que eu não sei nem, assim, me afeta psicologicamente, né? Eu tenho muita depressão em função disso, e o tratamento, ele é bastante caro. Então, assim, você levar, né, a plateia para assumir a posição, né, daquela perspectiva, daquele perfil, daquele persona que está apresentando o problema, é uma sugestão para você comunicar o problema de uma forma adequada, né? Mas existe outras dicas, né, para você apresentar o problema. Mas a dica principal é essa, né? Conheça a audiência, conheça para qual público você vai apresentar, tá? E entender, né, que empreender sempre é você resolver um problema, você lidar com o problema. Então, você já pensar na solução sem, assim, caracterizar de uma forma, assim, efetiva o problema, acaba sendo um ponto bastante ruim, né? Assim, então tá. Vamos lá. E aí a próxima etapa é a solução, né? É você propor qual é a solução, né? Para aquele determinado problema que você apresentou, né? Ou que você vai apresentar, dependendo da sequência como você está colocando aí no teu pitch, né? Então, assim, também, novamente, aqui volta a questão. Cuidado com a audiência, perceba exatamente para quem você vai apresentar aquela solução. A solução ela tem que estar objetiva, evite falar palavras muito vagos, né? Assim, vai resolver o problema, é muito vago, né? Então, assim, fale de uma forma assertiva e bem objetiva qual é a solução, como é que você pretende atacar aquele problema, certo? Então, de uma forma que você atinja a sua audiência, né? A sua banca. E explique também a solução de uma forma também adequada, né? Como não usando jargões técnicos, né? Por exemplo, eu vou propor um IoT em um data mine, para fazer um data mine dessa solução, porque aí a gente vai descobrir qual é o ganho da informação, quais são os fatores mais relevantes. Isso é muito linguajar técnico, né? Então, tente traduzir aquilo para um linguajar um pouco mais apropriado, né? E faça uso também de desenhos, slides bem sintéticos, né? Não coloque informações textuais, né? Muitas informações textuais no slide, né? Use desenhos, né? Então, o desenho acaba fixando melhor, né, do que um texto. A prática, né? Por exemplo, quando você bota muita informação textual, o público vai ler o teu slide e não vai dar atenção ao que você está falando, né? Ou ao contrário, o público vai dar atenção ao que você está falando e não vai nem ver o slide, né? E fatalmente você, como apresentador, você acaba assim criando para você uma necessidade de varrer, né, o conteúdo todo que está presente no slide. Isso é errado, gente. A gente precisa comunicar ideias, né? E assim, a leitura depois a audiência faz em relação ao seu artigo, ao seu paper, né? Ou em relação a algum texto que depois você vai compartilhar, né? Então não queira usar o PowerPoint como um instrumento de apoio à sua apresentação no sentido textual, né? Isso cria determinada dependência, né? E você acaba não atingindo o seu objetivo de uma forma efetiva, tá? Aqui também um pouco falando do para quem, né? Aqui essa resposta aqui desse slide é para quem, né? Para qual mercado, para qual tamanho do seu mercado. Numa plateia de investidores, essa informação é importantíssima, né? E aí eu tenho basicamente o famoso funil, né? O funil ele tem esses termos, né? TAM, SAM e SOM, né? Que são termos lá da área de marketing, né? O TAM é Total Available Market, né? Que é qual é o mercado internacional qual é o mercado global, internacional não, mas qual é o mercado global, né, daquela determinada solução. Então, por exemplo, quando eu vou oferecer um aplicativo no Google Play,
eu estou oferecendo para o mundo todo mundo vai poder visualizar aquele aplicativo, vai usar aquele aplicativo de uma determinada parte do mundo, né? Então, o meu TAM, quando eu falo de, eu vou desenvolver um app, né? É o mundo, né? Então, assim, é importante que a gente tenha isso em mente, qual é o tamanho desse mercado, né? Claro, você não vai conseguir atingir aquele mercado num primeiro momento, né? Então, você vai indo para a boca do funil, né? Então, a próxima etapa do funil é o que o marketing chama de SAM, Serviceable Available Market, né? Que é assim, qual é o teu mercado regional, né? Qual, por exemplo, se eu for falar alguma coisa assim, um app para saúde que vai se interagir com o SUS, né? Por exemplo, né? Então, o meu mercado é o SUS, né? Mas, claro, eu posso também considerar que o meu mercado poderá ser, assim, mundial, né? Num segundo momento, se o meu aplicativo fizer sucesso. Falando em termos de aplicativo, né? Então, o SAM traz um pouquinho mais de regionalidade, de localidade, né, do seu mercado, da sua proposta de solução. E o som, que é o último nível, que é a boca do funil, né? Esse funil ele é mais curto no som, né? É o Serviceable Obtainable Market, né? Que é basicamente assim, é como se eu tivesse, como seria o meu foco, como se fosse o meu foco inicial. O meu foco inicial é o som. Então, assim, dentro daquela proposta lá do Eric Ries, né, daquele ciclo de experimentação, né, o primeiro ciclo, o momento que eu vou experimentar, vou colocar na praça, né, o meu produto e vou testar assim a aceitabilidade daquele produto. Esse mercado inicial, né, que vai trazer esse feedback é o som, tá? É o som dessa boquinha aí do funil. É aquele mercado onde eu tenho domínio, né? Onde eu consigo interagir com as pessoas, né? Eu posso, por exemplo, fazer uma estratégia de ligar para essas pessoas, né? E perguntar o que ela achou daquele determinado produto, né? E aí sim colher um feedback, tá, pessoal? Então, beleza. Então a gente começa com o som, almeja o SAM, e se der certo, explodir, ser viral, a gente conquista o TAM, né? Então é a boca do funil. Importante que vocês passem, né, essa estratégia de roadmap para o grupo de investidor. O grupo de investidor, né, ele tem interesse, basicamente, num primeiro momento, o interesse dele é financeiro, né? Então, ou ele está investindo numa ideia porque ele quer valorizar os ativos da empresa, né? E tem essa questão de responsabilidade social, né? E tudo mais. E, portanto, mas para ele, na cabeça dele, isso traduz meramente em aspecto financeiro, né? Por que da responsabilidade social? Porque existe alguma norma, né, da governança corporativa que a empresa ela tem que ter, por exemplo, responsabilidade social. Então, não é porque ele está ali sendo bonzinho, é porque ele quer, né, atingir níveis mais elevados de governança corporativa e, portanto, o aspecto social ele tem que ser visto dentro do modelo de negócio. Tá? Então, traduz isso em dinheiro, né? Então, ele quer investir, né, por uma necessidade, mas no real, né, o que ele busca ali é uma valorização. Essa valorização pode ser através dos ativos, né, por essa questão dos aspectos da governança, ou pode ser também por um percentual, né? Ele vai buscar um percentual de retorno daquela determinada ideia, né? Aí, qual o percentual? Depende do risco, né? Um negócio assim, um investidor anjo, né? Aquele investidor que investe numa ideia, né? Gostei da tua ideia, vou investir. Geralmente ele pede um alto percentual. Qual é esse alto percentual? 50%, 40%? Mas, caramba, ele está investindo na ideia, né? Então, os riscos que ele está assumindo ali são gigantes, né? Às vezes até mais que isso, né? Dependendo do grau de risco. Mas um negócio já maduro, né? Aí o retorno, geralmente, que é negociado com o investidor, bom, depende de uma série de fatores, né? Enfim, eu estou só sintetizando uma ideia aqui, né? Que depende de uma série de variáveis e
características, momento, né, da economia, enfim, uma série de questões. Mas um negócio já maduro, claro, esse percentual não vai ser de 50%, vai ser um percentual menor, né, enfim. Mas existe uma série de questões aí envolvidas, né? Tá. Depois do final, gente, se vocês quiserem colocar alguma experiência de vocês ou compartilhar alguma questão, né, desses slides, aí eu volto, ou agora, vocês podem me interromper o momento que vocês quiserem, tá, gente? Isso é uma aula, não é um... Embora a gente tenha um nome de palestra, né, mas é uma aula, tá, gente? Bom, falar um pouquinho então dos modelos de receita, né? Já que eu estou falando do tamanho do mercado, e eu estou falando que o pensamento do investidor é monetização, né? Como é que eu monetizo aquele mercado, como é que aquele mercado me dá retorno, até por uma questão de sustentabilidade, né? De sobrevivência, eu preciso também no meu pitch, se a minha plateia são investidores, né? Eu preciso mostrar qual é o meu modelo, como é que eu vou monetizar, né, em relação àquela minha ideia. Então, eu posso monetizar de várias formas. Eu posso monetizar, assim, cobrando uma licença de uso, né, em relação àquele meu software, aquela minha ideia, aquele meu produto, né. Enfim, a gente tem que também... Bom, eu sempre coloco como exemplo o software, né, gente? Mas, assim, vocês têm que também extrapolar até essa minha ideia limitada, né? Às vezes eu estou oferecendo um produto para o mercado, né? Que não é meramente um software, né? Bom, você pode monetizar em função de um recorte, né? Tipo um recorte assim, né? Vamos supor assim, eu tenho uma versão community, né? Uma versão comunitária e eu tenho uma versão comercial daquele meu... Vou falar do software de novo, né? Mas, por exemplo, na versão comunitária, eu tenho algumas funcionalidades ali disponíveis, né? Na versão full, na versão comercial, eu tenho outras funcionalidades, além daquelas, eu ofereço outras funcionalidades. Por exemplo, eu posso oferecer suporte, eu posso oferecer um serviço de customização, né? Isso é muito ideia praticada aí, por exemplo, para o SAP, né? Não sei se vocês conhecem, o SAP é um software que faz a gestão financeira, né, de, enfim, inventário, compras, projeto, né? E o SAP, o software custa caro, né? Mas mais caro ainda custa o serviço de customização do SAP, né? Então, ele oferece serviço de customização, né? Então, em relação à saúde, essa é uma questão também que a gente precisa, de fato, pensar muito, né? A gente tem questões éticas, né, bastante assim evidentes, né, quando eu falo de software na saúde. Eu tenho questões também que eles chamam de mercado bilateral, né? O que é o mercado bilateral? Assim, eu uso o software de graça, eu cliente, né, eu usuário, ao mesmo tempo, como é que o empresário, né, ou a empresa que desenvolveu aquele software ofere receita, né? Por exemplo, pode ter alguma estratégia de merchandising, né? Então ele divulga lá, por exemplo, propaganda de determinados produtos, né? Então a receita ela não vem do usuário, mas ela vem de uma estratégia de merchandising de empresas, né, que estão interessadas em atingir o usuário do seu aplicativo, né? Então, isso é muito usado, por exemplo, no Facebook, né, no Google, né? Então, isso essas estratégias são muito utilizadas, né? Que chama-se estratégias de receita bilaterais, né? Bom, existe outras infinitos modelos de receita, tá, gente? Então, eu acho assim, o que está trazendo esse ponto aqui é monetização. O importante é você apresentar no seu pitch para uma plateia de investidores, uma estratégia de produto, qual é o teu modelo de receita. E aí você já pode até usar o que você já praticou, né, no Canvas, né? Não tem lá o modelo lá do Canvas? E aí, no Canvas, você tem lá um quadrante, né, que se fala da questão dos modelos de receita, tá? E aí você pode, de repente, já colocar algumas ideias aí nessa tua apresentação do pitch.
Bom, em relação a concorrente, é importante que você apresente também os produtos similares. Assim, lembra daquela frase inicial? Qual é o seu diferencial, né? Então, uma pesquisa em relação à questão dos concorrentes, de produtos substitutos, é importante. E é importante também que você coloque isso de uma forma explícita, né? Na sua apresentação, né? Se você não colocar isso, pode indicar uma abordagem, como está escrito aí, uma abordagem superficial. Você está tratando uma coisa como se você fosse, assim, uma coisa totalmente disruptiva, inovadora, se você não apresentar, assim, produtos que pode substituir ou produtos similares, né? Então, assim, pode até ser que a tua ideia seja revolucionária, né? Mas é importante que você apresente alguma coisa que faça contraste, né? Ó, isso aqui já existe algumas soluções no mercado, aí X, Y, Z, mas nada se parece com isso que eu estou propondo, entendeu? Uma coisa assim, meio desse tipo seria, assim, bastante aconselhável, né? É sinal que você fez, né? Uma pesquisa que você viu, né, o mercado lateral. Isso no Design Thinking chama-se pesquisa desk. Canais, né? O canal é também presente lá no Canvas, né? É como eu chego no cliente. Então eu preciso no meu pitch falar de como é que eu vou chegar no cliente. Ah, eu vou anunciar no Google Play, se for um aplicativo, um app. Ah, eu vou fazer uma estratégia de propaganda na mídia, né? Eu vou colocar lá na página do Hospital Antônio Pedro, né? Vou divulgar isso lá. Enfim, essa estratégia é importante que você apresente. Cada estratégia de comunicação, de divulgação para o seu público, vai ter associado um determinado custo. Esse custo pode ser um custo financeiro ou um custo de esforço, né? Se eu quero divulgar alguma ideia, eu vou ter um esforço de desenvolver um website ali para divulgar aquela ideia. Se eu quero divulgar, por exemplo, fazer uma propaganda em alguma mídia, né? Pode ser até no YouTube, né? Eu vou ter o custo, né, de pagar aquela propaganda. Então, assim, é importante que vocês coloquem isso, porque acaba sendo um componente que vai trazer um fator de estrutura de custo, né, para o seu produto. O seu produto não é só o desenvolvimento, né? Não é só a confecção, é toda uma estratégia também de venda e marketing, né? Que segue aquele produto. Tá? Então, nesse momento assim, você tem que colocar. E às vezes, quando você está falando de uma startup, quando você está falando de um negócio novo, você não tem isso muito bem definido, né? Mas é importante que você coloque, você vai testar, né? Que você vai avaliar os canais X, Y, Z. Nós vamos fazer isso, vamos fazer isso, vamos fazer isso. Se der tudo errado, nós vamos fazer aquilo. Então, tem que colocar qual é a tua estratégia, qual é o teu pensamento em relação ao seu canal, né? E aí acompanha sempre, né, os canais, né, algumas métricas que você pode utilizar para você avaliar se aquele canal está representando sucesso ou não, algumas métricas, né? Então, por exemplo, o ticket médio, né? O ticket médio mais ou menos seria assim: qual é o meu custo médio de venda, né? Então, no meu custo médio de venda, eu tenho associado o custo do canal, né? Como é que aquela informação chegou até o ouvido do cliente. Eu tenho associado todo se eu for usar, por exemplo, um sistema de pagamento eletrônico, né? Eu tenho o custo do sistema de pagamento eletrônico. Enfim, eu tenho assim, uma estrutura toda de custos que segue uma venda, né? Então, importante que nessa estrutura de custos você traga ali qual o valor líquido, né, que você retém para o teu negócio. Porque se de repente você retém um valor líquido negativo, é sinal que o teu custo associado no canal pode estar muito alto, né? Estou fazendo uma propaganda do meu produto lá nas 8 horas sei lá, na Rede Globo. Não sei se a Rede Globo também tem um custo nesse horário. Acho que esse custo é o custo principal, né? O custo que vai ter que representa assim, o maior valor, né? Com certeza, se o seu produto não tiver ali uma estrutura de custo muito bem definida, você pode, de repente, chegar à conclusão que aquele teu custo, né, que a venda, né, não paga o seu custo de marketing, né, o seu canal de venda.
que a venda daquele produto não custa aquele canal, né, de distribuição, de divulgação que você está usando. Bom, o número total de clientes que você quer atingir em cada canal, né? Se você, por exemplo, vai fazer uma publicidade por exemplo, nessa historinha que eu falei, na Rede Globo, às 8 horas, né, da noite, que é o horário de pico, com certeza você vai ter um relatório, né, do número de, assim, telespectadores, né, que estão acompanhando aquele canal, né, a Rede Globo, por exemplo, naquele determinado horário. Então, seria o número total de clientes que você vai atingir com aquele canal, né? Então, o custo está geralmente associado ao número total de clientes. Bom, tem o CAC, né, que tem um pouquinho a ver com o ticket médio que eu acabei de falar, né, que é o custo de aquisição de clientes. Como é que eu vou... esse custo de aquisição, ele tem duas propostas, gente. Eu posso ter um custo de aquisição de novos clientes, ou eu posso ter um custo de aquisição que seja derivado de um marketing viral, né? O que é o marketing viral? É quando eu compartilho uma determinada mídia, essa mídia ela é recompartilhada por determinadas pessoas, né? Então, eu associo isso ao marketing viral. Então, eu comunico, geralmente isso está associado quando eu estou comunicando alguma informação, né? Não estou só fazendo propaganda do meu produto, né? Você sabia que a nutrição é muito importante agora no tempo de isolamento social, que comer verduras e tal, né? Pegando aí, puxando o saco aí da Karen, né? Que é de nutrição. Então, poderia ser, de repente, dessa forma. Então, assim, você faz uma propaganda, né? E aí você já vincula aquela propaganda a alguma informação, né? Aí esse marketing acaba sendo viral, né? Porque aquelas pessoas acham, assim, bastante relevante aquele conteúdo e compartilham com outras pessoas que acreditam que aquele conteúdo seja relevante também para essas outras pessoas, né? E já, de quebra, já faz uma propagandazinha do produto que você está oferecendo. Então, isso tudo entraria num custo, né, de aquisição de clientes, né? Então, tem os novos clientes e tem o marketing viral também bastante em moda, né? Agora aí com, enfim, Instagram, enfim, né? Essas questões aí das redes sociais. Bom, o LTV, que é o Lifetime Value, né? Que é basicamente assim, qual o tempo médio que aquele cliente usa o seu produto. Então, você teve todo um custo para vender, né? Então, se aquele cliente não ficar um período muito longo, né, com aquele teu produto, talvez isso não seja esse custo de venda, né, você não consiga cobrir, né, esse custo de venda. Tem o churn também, que é bastante comum, né, principalmente em empresas de telecom, né, eu vim de telecom, né, dessas empresas operadoras de telecom, que é assim, o cliente ele adquire o produto e rapidamente cancela. Tem a ver com o LTV. Só que esse rapidamente 2, 3 meses, né? E isso dá uma indicativa que que assim, o cliente não gostou do seu produto, né? Ele cancelou o teu produto. Então é importante que você tenha isso bastante visível, né? Bom, estratégias de retenção que estão associadas ao churn, né? E recorrência ou qualquer métrica que avalie a fidelização, né? Então, isso é importante, as empresas sempre buscam aí fidelizar e acaba sendo uma métrica-chave para o teu canal, né? Às vezes, determinados canais de vendas, né? Os clientes daquele determinado canal eles são clientes mais fiéis, né? Então, por exemplo, vamos supor assim que eu faço uma propaganda bem segmentada, né? Ou vincule uma comunicação bem segmentada. Então, às vezes, aquele determinado cliente, né, que eu estou atingindo com aquela comunicação bem segmentada, acaba trazendo um pouco mais de fidelização. Comunicação mais segmentada, geralmente é uma comunicação mais custosa, né? Mas, ao mesmo tempo, a fidelização do cliente pode contrabalancear, né, essa questão do custo, né, desse canal de comunicação. Bom, falei várias coisas aí, enfim, isso aí é mais para marketing, né? Mais para quando a gente vai estudar marketing que a gente vê essas métricas com mais detalhes. Bom, voltando lá ao pitch, né? Uma outra coisa que é importante vocês passarem é uma projeção. Como é que eu imagino aquele produto daqui a 10 anos? Bom, 10 anos é muito tempo, né? Na atual situação, mas vamos imaginar isso 5 anos, né? Daqui 5 anos. Então, essa projeção, ela se traduz, se a gente for falar de TI, né, uma coisa chamada de roadmap. Eu preciso passar para o investidor
qual é a minha estratégia de roadmap? Então, nesse primeiro momento, eu vou avaliar essas funcionalidades, vou colher o feedback do cliente, daquele meu segmento, o som, né? Daquele meu segmento inicial, né? De clientes, e vou, enfim, vou adaptar as minhas funcionalidades, vou refinar aquelas funcionalidades, vou atender, né? Isso é importante, o que eu estou falando é assim, tem que estar na tua projeção, né? E no final, estou ainda colocando assim um exemplo. E no final vai ter inteligência artificial, o sistema vai ter um agente conversacional, né? Vai ter um chat. Importante você passar essa estratégia, né? Essa visão de roadmap, né? Então, esse diálogo que eu ensaiei mais ou menos com vocês é o que vocês vão falar aqui em projeção, né? Então, para o investidor saber assim, caramba, esse cara aí, esse pessoal está com uma estratégia bastante consistente, né? Bom, e o último, né, e assim, mais importante, é a equipe, né? A equipe ela tem que ser multidisciplinar, tá, gente? Tem que ser não, né? É recomendável que seja, né, multidisciplinar. Então, uma equipe multidisciplinar é o seguinte, né? Tem que ter um cara de vendas, tá? E às vezes, né, eu estou falando já com chapéu de, de engenheiro, né, de cientista da computação. Às vezes é muito difícil você ser vendedor, né? Assim, você tem que ter uma habilidade de comunicação, habilidade de percepção, né? Então, você, como desenvolvedor, ser também vendedor, às vezes não dá certo, né? Então, você tem que ter na tua equipe algum cara mais da área de comunicação, né? Mais da área, assim, de comunicar a ideia, de vender a ideia, tá, gente? Não que você não tenha que exercitar essa característica. Eu acho tão importante quanto, né? Assim, você ter noções técnicas e também ter noções de venda, de comunicação, de chegar para o público, né? De identificar, de ter assim, ter sensibilidade. Eu acho que essa que é a palavra mais adequada. Mas a apresentação do pitch é importante que você coloque, você tem uma equipe que você cobre essas características, sejam as características técnicas, sejam as características comportamentais, de liderança, de empreendedorismo, né? Então, assim, outra questão também, se eu estou falando de saúde, né? Eu não sou da saúde, né? Minha formação é engenharia. Então, se eu for apresentar uma solução em saúde, é importante que eu tenha na minha equipe um especialista do domínio da saúde, né? Então, eu tenho que ter, por exemplo, alguém, se eu for apresentar um app de nutrição, tem que ter um nutricionista, tem que ter alguém que responda, né, no aspecto do conhecimento do especialista daquele app. Se eu for apresentar, por exemplo, alguma coisa que pegue mais relacionada ao design de produto, vamos supor que eu estou fazendo uma caixinha que vai ser instalada, eu falei de idosos, né, na casa dos idosos. Eu tenho que ter alguém de design de produto, né, alguém de desenho industrial, né. Então, essas questões todas, é preciso que se pense no momento de você levantar, de mostrar, de apresentar a sua equipe, tá, gente? E aí a gente está na universidade, que está num cenário super favorável, né, a essa criação de equipes multidisciplinares, né? Então você fica muito mais fácil, né? Porque na verdade assim, você quer alguém de nutrição, quer alguém de cardiologia, quer alguém da computação, né? É só você atravessar a rua, né? Você atravessa a rua e tem lá o Instituto de Computação, tem a engenharia, né? Tem a engenharia da produção, tem o pessoal de desenho industrial, né? Então fica fácil na universidade pensar em equipe multidisciplinar, isso que eu queria falar, e é importante que você apresente a tua equipe, né? Antes, durante ou no final, né, da sua apresentação. Às vezes, o mais comum é apresentar antes, inclusive, né? Você começa falando você começa apresentando a empresa e já apresenta para a equipe. Ó, gente, eu sou aqui a Inovações LTDA, bom, sei lá, e minha equipe é essa, fulano, beltrano, ciclano, tal. Aí, se tiver, por exemplo, num auditório, é importante que a equipe também esteja junto lá com
com a pessoa que esteja apresentando, né? E por último, né, um final feliz. Então, assim, você tem que terminar com alguma coisa assim acontecendo, assim, um final feliz, né? Um obrigado, um slogan, né? Bem-vindo ao futuro, o seu negócio está aqui, né? Enfim, alguma coisa assim do tipo, né? Então, esse é o final feliz. Bom, gente, então, assim, algumas dicas, né, além dessas, né, então, adapte, né, então, assim, a dica principal é você adaptar o seu pitch à audiência, né, ao que vocês vão apresentar. Então, para quem vocês vão apresentar. Evidencie os pontos fortes, né, e explique o problema, então, assim, a plateia se apropriar do que você está, do contexto, né, pelo qual você está apresentando aquela solução, é importante, tá, gente? Então, o uso de slides, assim, especificamente dos slides, o que muitas vezes acontece é a pessoa, assim, ir para o próximo slide e ficar meio que preso ao que está sendo apresentado no slide. Então, a questão toda é a prática, né? Você praticar o discurso. Porque aí o slide, ele flui, né? Você vai mudando o slide e assim, o teu discurso ele continua contínuo, né? Ele vai evoluindo continuamente. Então, e aí, se você de repente fazer uso de alguma animação, fica mais legal ainda, porque você está falando a situação, tem uma situação desenrolando atrás, né? Ou tem uma animação. Então é bacana você praticar essa fluidez, né? Então tá, tô olhando aqui o celular se eu não cair. Bom, então tudo isso, para isso tudo acontecer, gente, você tem que praticar, né? E a prática aí, ela tá mais ou menos como essa figura. Você olha para o espelho e pratica o seu discurso, né? Você vê, por exemplo, a tua postura, né? No caso aqui não dá para muito ver, porque a gente está numa webcam, né? Enfim, mas se eu for apresentar num auditório, eu tenho que tomar cuidado, né? Por exemplo, eu gosto muito de articular com o braço, mas às vezes exagerar isso é ruim, né? A postura da voz, né? Não ter assim, um posicionamento muito assim, muito fechado, né? Falar dirigindo, né? Para o público, não falar olhando para o slide, olhando para o lado, olhando para baixo, né? Então, isso tudo são dicas importantes na apresentação do seu pitch. Então, a palavra final aí é pratique, tá? Pratique, pratique. Assim, é a prática, né, que se gera a maestria, né? Então, através da prática que você vai conseguir, de fato, expor, né, a sua ideia num período aí de 3 a 5 minutos, que é a proposta aí do pitch. Pessoal, terminei a apresentação do pitch. Deixa eu ver vocês aqui. Ufa, eu estou online. Queria saber de vocês se vocês têm alguma pergunta para fazer sobre essa apresentação. Vocês acharam que é difícil? Vocês acharam que é simples? Não, muito fácil, eu já até sei como é que eu vou falar. O que vocês acharam? Isso que eu queria saber de vocês. Porque se vocês não acharam difícil, eu vou propor uma atividade agora aqui. Ou se vocês não têm pergunta, eu vou propor uma atividade. Né? Posso começar então com a atividade, gente? Então vamos lá. Vou começar com a atividade aqui. Então, assim, a gente vai combinar uma data, certo? Eu vou falar assim, eu tenho um interesse nessa atividade, tá? Depois vocês já vão sacar qual é o meu interesse, tá? Mas eu vou falar também abertamente para vocês não precisarem nem deduzir. Vou falar assim, eu tenho uma proposta, queria partilhar com vocês, né? Eu vou apresentar aqui, tá, a minha tela de novo, só que dessa vez, o que eu vou fazer? Eu vou abrir o Google Classroom,
Vou abrir o Classroom. Tô abrindo aqui, tá, gente? Então, são 3 atividades, né? É simples, tá? Quer dizer, a última talvez, a última vamos conversar, né? A primeira atividade seria o desenvolvimento de um canvas. Então, assim, gente, olha só, quem não foi ainda, não foi convidado, quer dizer, tem gente que foi convidado. Eu não consigo mandar novamente o convite, tá? Mas eu vejo, por exemplo, que muita gente já aceitou o convite. Mas, Professor, bom dia. Desculpa eu interrompê-lo, é porque claro, eu tenho pedido para me mandar esse convite e eu vou fazer uma parceria com a Rosane e para mim não chegou. calma aí, vamos ver se Bom eu... dia, professor. Para mim também não chegou. Eu Tá, procurei aqui, eu não achei. vamos fazer o seguinte, Professor, eu também não tenho esse convite, não. tá? Eu vou tentar exibir aqui um link para vocês clicarem. Eu só tenho que descobrir, eu só tenho que lembrar qual que é. Aqui, descobri. Então, olha só, eu vou colocar aqui no chat, vamos tentar fazer isso agora? Vocês procurem clicar nesse link, e aí vai abrir um negócio na tela, que eu acho que vocês têm que falar assim, ó, quero entrar, ou quero me inscrever, e aí a gente já vê aqui online se vocês conseguem. Tá? Quem essa minha sala eu abri pelo Gmail, tá? Pelo meu Gmail, né? Então, se vocês, a ideia é que se vocês entrarem no Classroom, né, e colocarem esse código, a ideia é que também vocês consigam acessar a sala. Aí vocês conseguem tentar isso agora? Clicar aí e me dar um retorno, ver se funcionou? Consegui, Flávio. Opa, que ótimo! Beleza, deixa eu ver então se você está aqui então já. É Priscila, né, que falou? Karen, Karen, oi, Karen. isso. Então, tá aqui já, Karen, você tá aqui já, Tá, tá? consegui entrar agora, obrigada. Então, todos devem conseguir, né? O pessoal que tá entrando aí deve conseguir por esse link. Depois vocês me dão um retorno, tá? Bom, o que eu ia mostrar são as atividades, né? Então, a primeira atividade é vocês pensarem. Aí, gente, é uma atividade para vocês refletirem, né? Tentarem usar aquela explicaçãozinha do Lean Canvas, que é aquele modelinho de... Ah, tá. Que é aquele modelinho de 8 ou 9 blocos, né? Onde você pensa qual é o seu segmento de mercado, qual é o seu problema, qual é a solução, né? Então você vai pensando dessa forma, né? Existe não sei se vocês já usaram, né? Existem vários aplicativos que ajudam você a montar esse Canvas, né? Esse Lean Canvas. E eu escolhi um só, né? Que é o Trello, que é um aplicativo que... Hã? Não entendi nada. Vamos continuar a ver se ele... Ah, não quero me logar, quero só mostrar para vocês. Mas se eu consigo aqui. Esse negócio de senha tem um problema forte com o negócio de senha. Eu geralmente não sei minha senha, né? Acho que eu não consegui. Mas eu acho que eu sei por que eu não consegui. Não, eu não sei porque eu não consegui, mas vamos lá. Vamos tentar. Acho que ele vai abrir aqui. Sim, vai abrir. Então, aqui, ó, Lean Canvas. Então, esse aqui é um deles, tá? O que eu fiz? Eu peguei um exemplo, né, do Trello, e a ideia aqui é que vocês possam usar também esse modelinho. Ele não tá, gente? Ele não tá
naquele modelinho, naquele modelo gráfico, né, em quadrantes, né? Mas vocês podem ver aqui que existe um plugin que ele... Deixa eu ver se eu acho aqui. Que ele transporta esses dados que você for colocando aqui para dentro do modelinho gráfico, tá, gente? Troca de computador é assim, quando quer não funciona nada. Mas, enfim, existe um plugin. Eu não vou conseguir mostrar esse plugin. Se eu consigo aqui. Tira. Não vou conseguir mostrar o plugin. Mas, de qualquer forma, assim, é uma proposta para vocês usarem também o Trello, né? Para registrar esse link Canvas. Ah, professor, pô, não dá para eu fazer no Word? Dá para fazer no Word também, tá? Então, você pegaria esses itens aqui, né? Problema, customer, proposição única de valor, solução, e colocaria em tópico do Word. Dá depois também, se vocês quiserem, eu montar um esqueletinho no Word para vocês colocarem isso no Word. Aí não tem nem muito o que pensar, né? A proposta do Trello era porque tinha esse plugin, né? E agora eu não estou achando ele aqui, mas ele transportava isso para o modelo gráfico. Só para lembrar vocês, né, gente? Como eu falo do Link Canvas, eu estou falando desse modelinho que eu apresentei lá em um desses encontros aí, né? Eu acho que foi, não sei se foi o segundo, o terceiro encontro. Então, é esse desenhozinho aqui, né? Aquele modelinho do Asha Mayurya. Deixa eu ver se eu consigo abrir ele grande aqui para mostrar para vocês. Aliás, tem até aqui um modelinho em PDF também. Esse modelo aqui, né? Eu tenho... Esse aqui, inclusive, é em PDF. Vocês podem depois baixar esse modelinho aqui. Mas eu colocando aqui, tipo, em tópicos, né? Basicamente, o que é meu problema, qual é a minha solução, qual a proposta de valor. Existe uma sequência de preenchimento. Aí você vai pensar em canais, você vai pensar em fontes de receita, você vai pensar também na estrutura de custos, né? Então, tudo que vocês vão apresentar no pitch, né? Se a gente for considerar uma plateia de empresários, né? Vocês vão precisar na estruturação do Canvas. Então, a proposta aqui para essa atividade é vocês pensarem no projeto de mestrado, doutorado de vocês, ou pensar em alguma ideia que vocês estão, assim, querendo desenvolver, né? E estruturar o Canvas dessa ideia. Desse Canvas, gente, pode sair várias dúvidas e dificuldades, né? Eu assim, propus, né, esse mesmo desafio para uma turma também de pós-graduação da enfermagem. E foi muito rica a discussão depois, né? Porque teve muitas dúvidas e tal, então o feedback foi bastante interessante, né, nesse ponto. Então, por isso que eu queria deixar, assim, uma recomendação para vocês buscarem, né, apesar dos desafios, né, buscarem pensar, né, com essa forma do Lean Canvas, né, para vocês pensarem qual vai ser o meu segmento de cliente, teria alguma métrica-chave que eu poderia estar utilizando, né, para esse segmento. Então, essas questões, tá, pessoal? Dessa atividade, o que vocês acham? É factível isso? Ou é uma viagem minha, sei lá? Não, professor, é factível. Né? Esse Trello é bem interessante. Eu abri já e ele é como se fosse um bloco de notas, só que muito mais organizado. É bem legal. O Trello tem vários modelos do Trello, tá? Tem o Kanban também, que é aquele modelo que você pode utilizar até no seu dia a dia. Utilização pessoal sua, né? Que é assim, o que eu estou fazendo, o que eu preciso fazer e o que eu já fiz, né? O modelo Kanban. E outros modelos também, né? Bastante interessante. Mas existem outros também, tá? Na área da computação, o Trello é usado muito para você acompanhar a atividade, né? Então, vamos supor, você está desenvolvendo lá um software, e aí você tem um conjunto grande de requisitos, né? E você tem uma equipe, né? De, sei lá, 5, 6 desenvolvedores. Então, você vai distribuindo, né? Aqueles itens para essa equipe.
E aí você controla, você como gestor do projeto, né, você controla os itens. Aliás, né, gente, não precisa nem um pouco da figura do gestor. O desenvolvedor ele já vai no Trello, já pega o item para fazer, né, você tem um quadro compartilhado, faz, já coloca numa outra coluna, né, que mostra um outro estágio, né, um outro estado daquela atividade, e aí você tem uma equipe autogerenciada pelo Trello, né? Então, você mesmo já vai lá, já pega o que você vai fazer, já faz as suas apontuações, né? Então, é muito usado para o desenvolvimento de software, tá? Então, é uma ideia, tá, gente? Para você desenvolver o Canvas, tá? O Lean Canvas. Eu gosto sempre de frisar que é o Lean Canvas, gente, porque tem o Canvas, né? O Canvas é diferente do Lean Canvas. O Lean Canvas é para negócio, para ideias, né? Para ideias inovadoras, assim, né? Para ideias inovadoras, para ideias, né? Ideias no início, onde você não tem ali uma estrutura empresarial ainda suportando aquela ideia, tá? Então, você aplica o Lean Canvas. Muito voltado aí para startups, né, gente? Tá, então assim, essa que é a atividade. Então, eu vou depois combinar com vocês. Aliás, podia combinar até agora, né? Vocês têm que período? Vocês sabem qual o período para vocês apresentarem, assim, alguma coisa, algum produto dessa disciplina? Tem um período máximo, gente? Será que é janeiro? Final de Eu acho que não janeiro? tem, acho que não tem período máximo, não, mas também, tipo, não daria, acho que para ser fevereiro. É muito depois. É, eu acho que eu poderia, de repente, sugerir com vocês aí meados de janeiro, para a gente apresentar para vocês me entregarem esse Lean Canvas. Aí vocês me entregam, eu dou um feedback individualmente, tá? Se quiser fazer em dupla também legal, eu dou um feedback, tá? Eu vou ler o Lean Canvas e vou dar um feedback para vocês, tá? Assim, não, eu acho que isso não faz sentido. Eu espero dar o feedback só, não pensei em nota, essas coisas assim, porque eu acho que o que vai mais importar nesse momento é o feedback, né? Então, eu vou ler o Lean Canvas, eu vou combinar então com vocês, tipo, meados de janeiro, né? Eu sei que tem uma semana de janeiro que é de 11 a 15 de janeiro, que tenho várias reuniões nesse horário, né? E aí, eu combino com vocês, então, dia 15 de janeiro, o que vocês acham? Que é uma sexta, se não me engano. Pode ser? Professor, eu Aí, tenho uma dúvida. Por exemplo, pode essas, falar. essas atividades 1 e 2 eu já tinha realizado na semana, nem lembro, acho que foi essa semana, quando o Cláudio avisou que você tinha colocado mais atividades lá. Aí eu não fiz a atividade 3, porque eu fiquei pensando que para fazer a atividade 3 eu dependia da atividade 1, né? Que seria o Lean Canvas. Aí eu queria saber se essa atividade 3 ela é o projeto final. Porque Sim. como. Ah, ela é como se fosse o último trabalho, né? Eu estou querendo propor isso com o Cláudio, para a gente não ficar num documento, um PowerPoint, mas ficar num. Aí, bom, é um vídeo, tá, gente? Mas eu ia chegar lá na atividade 3, tá? Mas, assim, a proposta é que vocês apresentem o teu projeto final num pitch, um vídeo de 3 a 5 minutos. Bom, mas vamos lá. Eu concordo com você, o Lean Canvas, ele é um insumo para vocês produzirem esse pitch, né? Porque vocês repararam que o Lean Canvas dá vários inputs para vocês colocarem na apresentação do pitch, né? Então, assim, o Lean Canvas a gente combina uma data, a proposta que seja dia 15 de janeiro, né? Assim, em paralelo a isso, eu pedi para vocês investigarem aplicativos que poderiam estar sendo utilizados para você gravar esse vídeo, que é a apresentação do projeto final, que aí esses aplicativos pode ser o Google Meet, pode ser Enfim, eu queria que vocês fizessem uma investigaçãozinha, né? E aí eu coloquei a proposta de colocar dentro de um Padlet, que é tipo um mural, né? Então todo mundo vai ter acesso ao que vocês levantarem, né? Então, por exemplo, tem aqui duas contribuições, tá? Eu posso até colocar uma contribuição minha também, né? De repente no Canvas, sei lá, né? Que é também o... Aliás, Canvas não, tem um software chamado Camtasia. Esse software, assim, ele tem uma versão free, ele funciona free por uma semana ou 2 semanas, eu acho que um mês. Acho que é um mês, 30 dias. E depois ele fecha, ele cobra. Mas é o período que a gente precisa para gravar, né? Fazer essa gravação.
Enfim, eu vou também trazer alguma contribuiçãozinha aqui. E a ideia aqui, né, tem um botãozinho aqui que eu coloco aqui, né, por exemplo, Camtasia, né? Aí eu posso escrever alguma coisinha aqui embaixo também, né? Deixa eu colocar aqui. O Camtasia pode ser acessado pelo link. O que o Camtasia faz? Ele grava o seu vídeo, mas aí você pode fazer alguns efeitos visuais, assim. Sei lá, é uma versão mais profissional do que o TikTok, né? Aí você pode colocar assim um slide também de fundo, né? Você pode, por exemplo, fazer o seguinte: eu falar com a sua imagem, né, num canto e o slide no outro canto, como é o Meet, né? O Meet também faz isso, né? Mas enfim, aí o Camtasia você pode editar um pouco mais, pode botar um fundo sonoro, né? Então eu acho bacana, legal vocês estarem conhecendo esse tipo de ferramenta, porque como eu falei, assim, o futuro, as apresentações, elas vão transcorrer muito em formato de vídeo, né? Em formato lúdico, né? Onde você vai apresentar a ideia e tal. Estou falando um formato assim, não fora um pouquinho, né, daquele contexto acadêmico, né? Bom, aí eu vou completar o link, né? Eu tenho que depois consultar aqui, mas só não querendo sair um pouquinho da linha, né, de raciocínio. E aí eu pedi também para você votar, né? Será que eu habilitei isso aqui? Eu não habilitei, gente. Bom, mas enfim, né? E para votar, eu teria um coraçãozinho aqui. Depois eu habilito, eu tenho que fazer um login, né? Para vocês falarem, eu curti o Camtasia, eu vi isso aqui. Essa dica da Patrícia, né? Que é o InShot, né, Patrícia? Que é um aplicativo para celular. Ah, também pode ser celular. Bem lembrado, Patrícia. Né? Tem muito aplicativo para celular para você gravar esses vídeos. E às vezes acho que fica mais assim intuitivo, como você bem colocou aqui, né? E ele você não precisa gravar só vídeo, por exemplo, eu aparecendo no vídeo. Se você quiser colocar áudio, uma sequência de imagens, você consegue fazer também, é bem legal. Então, show, perfeito. É isso que eu queria que vocês investigassem. E assim, é meio que sair um pouquinho daquela caixinha de PowerPoint, né? E aí, depois disso, né, gente, tudo tem seu motivo, né? A última atividade é o pitch. Para vocês gravarem o pitch, né? Aí eu falei para vocês assim, eu tenho interesse e tal. Por que eu tenho interesse? Porque às vezes, assim, muitos alunos, gente, me procuram querendo algum projeto real, algum projeto, assim, inovador, algum projeto que atenda um problema real, tá? Esse é o ponto. Muitos alunos me procuram. E eles estão querendo mais com a característica de um trabalho de conclusão de curso, né? Então, assim, o aluno fala assim, professor, me passa algum projeto da saúde, alguma coisa assim que seja bacana, legal, que eu possa, de repente, me entusiasmar, desenvolver. Estou cansado de fazer trabalhos que depois vão ser engavetados. Eu quero fazer uma coisa que eu consiga crescer e preveja aí uma situação aí, de repente, até de uma ideia inovadora e virar uma startup. Então, tem alunos que, né, me buscam perguntando isso. E às vezes, assim, eu não tenho assim, uma coisa para passar para eles. Falei, gente, eu não tenho, né? Então, o que eu estou fazendo? Eu comecei fazendo isso com a turma de enfermagem e deu certo, né? Eu geralmente falo assim, caramba, eu tenho o que você... Eu pergunto primeiro para o aluno, o que você quer desenvolver? Quero desenvolver alguma coisa de web, com inteligência artificial, com IoT, né? Primeiro, eu faço uma investigaçãozinha. Aí eu penso assim, eu tenho um projeto, Patrícia, eu vou usar o teu exemplo, tá, Patrícia? A Patrícia gravou um vídeo lá de uma proposta que ela está tentando desenvolver lá para o mestrado, e essa proposta tem uma pegada de tecnologia, né? Que ela vai fazer lá um banco de dados, ela tem um negócio lá e tal. Estou inventando uma ideia aqui, né? E tá aqui, ó. Ela gravou, inclusive, teve uma disciplina que ela gravou um pitch, né? A gente propôs esse desafio, os alunos toparam e gravou um pitch. E aí o aluno assiste e fica assim mais legal, né? E aí ele fala, pô, gostei muito dessa ideia que a Patrícia levou. Depois falando assim como aluno, né? Gostei muito dessa ideia da Patrícia.
vamos fazer um contato, tá? Então vou ver se a Patrícia tem disponibilidade, a gente tenta marcar aí uma reuniãozinha com ela para te conhecer, e de repente vocês verem aí os próximos passos, né? Ver se de fato ela tem interesse em continuar, né? E ver se de fato você também tem interesse em continuar, você é aluno da computação. Estou simulando um diálogo aqui, tá, gente? Então, assim, isso está ocorrendo, os resultados estão bastante assim, interessantes com a enfermagem, tá? Eu acho que seria interessante, serão interessantes também para vocês. Eu sei que até, por exemplo, tem alguns alunos aí que já estão num projeto já, né, com tecnologia, né? Eu acho que é o caso da Karen, né? Eu lembro da Karen, né? Agora, se vocês acharem importante, interessante, eu posso também, né, dentro do possível, também usar o trabalho de vocês, né, para também pegar parceria com algum desenvolvimento da tecnologia, né? Então, esse é o ponto. Tô falando da computação, mas a gente tem também da engenharia, né? A gente tem outras possibilidades aí. Então, a ideia é vocês gravarem um pitch. Então, em vez de fazer um PowerPoint, gravar o pitch. O que vocês acham disso? Vocês acham que dá para fazer dessa forma, assim? Aí vocês vão perguntar, onde hospedar esse pitch? Bom, o pessoal da enfermagem usou duas formas, né? Mandou um MP4, né, que é o AVI, né, que é o formato de vídeo. Então, gravou o MP4 e mandou na atividade. Então, você anexa, ou você coloca o link, né, do MP4 na atividade e devolve a atividade. E aí eu também dou um feedback, tá? Eu dou um play lá, falo, eu posso falar assim, não, sei lá, usar outro exemplo, a Karen, né? Não, Karen, teu pitch ficou, assim, muito carregado de informação, você falou muito rápido, você não colocou lá, por exemplo, a equipe, vamos supor que fosse o caso, né? Aí eu dou também um feedback no pitch, tá? Então, eu posso ajudar vocês de uma forma mais efetiva, dando dois feedbacks, né? Um que é do Canvas, né? E outro que é do pitch, né? Então, assim, eu acho que funcionou bem, né, para outra turma lá da enfermagem, né, da pós, né, enfermagem, pode ser que funcione bem para vocês também, né? Então, bom, e também você pode também colocar dentro da conta de vocês no YouTube, né? Então, se tem conta no YouTube, vocês podem colocar, só coloca lá privado, só se vocês quiserem já divulgar isso no modo de indexação do YouTube, né? Mas vocês podem também subir um vídeo no YouTube e botar privado, ou seja, só as pessoas com aquele link vão ter acesso àquele determinado conteúdo. E bota o link aqui na atividade. Então, seria uma forma, né, da gente estar atendendo, né, o projeto final da disciplina num formato de vídeo. O que vocês acham? Vocês curtiram essa ideia? Vocês curtem essa ideia? Vocês podem não curtir também, tá, gente? Por mim tá ótimo, acho que tá bom. Tá bom para vocês todos? Então, assim, o que o Cláudio pediu para eu fechar com vocês... Por mim tá ótimo também, Flávio. Tá bom, perfeito. Então, assim, o que o Cláudio pediu para fechar com vocês nesse entendimento é essas três atividades. Na verdade, assim, a primeira e a última que vão dar um pouquinho mais de trabalho, que, assim, eu vou pedir aí depois, eu vou dar um feedback, né? E como... Agora, não sei quem foi que falou, Priscila ou Patrícia, acho que foi a Karen, bom, não sei. A atividade 1 depende, a atividade 1 ela tem que ser feita antes da atividade 3, né? Então, se a gente combinar aí uma data de entrega da atividade 1, 15 de janeiro, se for, como a gente está propondo, eu vou de repente, acertar com vocês uma semana depois já entregar a atividade 3, né? Então, atividade 1, 15, e uma semana depois, seria 21, né? 22, né? Seria 22, a sexta-feira seguinte, né? A entrega da atividade 3. Tá? Eu quero ver só com o Cláudio se essas datas são factíveis, se ele não precisa entregar antes, né? Assim, a avaliação lá na secretaria, se ele precisar entregar antes, eu vou fechar com ele isso, né? Aí a gente só chifita isso aí tudo, né? Até alguns de vocês já têm entregado, mas é só para a gente ter uma data limite, para não ficar muito lá na frente. Tudo bem? Quem entregar antes, eu já vou dar o retorno, né? O feedback. Então, por exemplo,
Deixa eu ver aqui. A Patrícia já entregou, tem um link dela aqui, né? Só eu não consegui acessar esse link, tá, Patrícia? Acho que você tem que ou botar ele como público, né? Ou me permitir, né? Você coloca meu e-mail e me diz, ó, Flávio, eu compartilhei no seixas.flavioluiz, né? Que é o meu Gmail. Ou no f6@ic, né? Então, Eu vou vou até deixar passar meu público, e-mail. então. Eu vou ver como é que faz aqui. Peraí. Tá, você que sabe. Você pode também me convidar, né? Eu mandei um convite, professor. Gustavo falando. Tá, Gustavo, você mandou para qual e-mail, Gustavo? Você mandou para o Gmail? Gmail. Então tá, os dois servem. Então vou fazer uma busca. Aí vocês colocam o comentário na atividade e me entrega no Classroom, e aí eu consigo acompanhar isso melhor. Assim, você me entrega aqui, né? Por exemplo, se Há um você... comentário lá. Quando eu mandei enviar trabalho, ele foi devolvido. Ah, perfeito, Gustavo. Tá aqui, ó. Tá vendo? Você tá vendo o teu nome aqui, né? E você mandou o link, tá com um comentário. Tá perfeito. Fui eu que não vi, então, né? E tem o invite, tá? Então, beleza, acho que é por aí mesmo. Eu vou dar um clique aqui, eu vou aceitar o invite e vou ler o teu conteúdo e dar o feedback, tá bom, Gustavo? Eu coloquei o meu para público, tá, professora? Aí qualquer coisa, se você ainda não conseguir abrir, você se puder comentar lá me avisando, mas eu acho que agora vai. Tá bom. Então tá jóia. E aí eu uso aqui os comentários também, Patrícia e Gustavo, né, para também dar o feedback para vocês, tá? Comentário particular vai para vocês. Aí eu vou falar assim, Patrícia, eu acho que o teu Canvas está excelente, não tem nada a acrescentar, né? Tá. Patrícia, eu acho que o teu Canvas, assim, o termo que você utilizou lá para segmentar o mercado, acho que deveria ser um pouco melhor, sei lá, mas, enfim, né? Ou você focou muito na pesquisa, né? Mas é importante que você veja aquela pesquisa como um produto potencial. Falando isso, que aconteceu muito lá na enfermagem, tá, gente? Muita gente pensou na pesquisa e esqueceu do viés do produto da pesquisa, né? E isso é o exercício nessa disciplina, tá, gente? É vocês pensarem assim, caramba, essa pesquisa, qual é o produto gerado na pesquisa, né? E não pode falar que o produto vai ser meramente uma dissertação, né? Tem que ser alguma coisa que tenha um impacto, né? Frente àquele cenário de pesquisa que você está estudando, né? Tá? Alguma dúvida, gente? Então, assim, o link está aí do convite. Peço para que quem tiver dificuldade, eu vou mandar também por e-mail, tá? Para quem não conseguiu acompanhar a aula, né? Vou mandar por e-mail esse link, o e-mail que está no convite, né? E vou já ajustar essas datas. O ajuste nas datas no Classroom é importante que fica no teu Google Agenda, né? Então, o Google Agenda é onde você lembra de várias coisas ali, né? Então, para quem assim, para quem quiser entregar logo, já ter o feedback, excelente, eu vou fazer isso, tá? Eu vou dar o feedback, então logo eu consiga parar aqui para ler as coisas e tal. Mas quem quiser deixar mais para frente, a gente tem essas datas limites então, tá bom? O que vocês acharam dessa? O que vocês estão achando dessa proposta? Tá legal? Vou parar aqui a apresentação. Gostaram? Né? E vocês também, no comentário particular ali do Classroom, vocês me coloquem também as dificuldades, né? Assim, caramba, ó, professor, eu fiz, mas pô, foi brabo, foi brabo. Precisei tomar uns 10 chopes ali para conseguir fazer essa tarefa, né? Aí, né? Aí também me coloca essas dificuldades que é importante também a gente estar ajeitando aí até a forma como é dado esse conteúdo, né? Ou se é suficiente uma apresentação, se a gente precisa praticar um pouco mais, ou dar algum exercício lúdico, né? Eu acho bacana isso para as próximas versões e até depois, né? Isso em diferentes contextos também. Então tá bom, gente. Então vou concluir aqui a gravação, né? Depois eu vou mandar também no link